Quem vem acompanhando a nossa ministração sabe, nós estamos pregando em Filipenses, no capítulo 2, e nós vamos começar uma nova sessão. Nós pregamos já as duas primeiras sessões, né, do 1 até o 5, depois do 5, do 6 até o 11, e agora nós vamos para a nossa terceira sessão, que vai dos versículos 12 até o 13. Só esses dois versículos, tá bom? Diz assim o nosso texto, querido. Vamos lá começar então? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te damos graça pelo privilégio, Senhor. Eu digo e repito, Senhor, é um privilégio poder estar na Tua presença, é um privilégio poder ouvir, Senhor, meu Deus, a exposição da Tua palavra, Senhor. É um privilégio poder estar diante do Senhor, Pai, mesmo que online, Senhor, meu Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. A igreja não conhece barreiras geográficas, Senhor. A igreja é o corpo de Cristo, é um corpo místico, e por isso nós nos reunimos a despeito da distância, a despeito de não estarmos juntos, Pai. Somos Teu corpo e por isso nós estamos na Tua presença, Senhor. Pedimos que o Senhor nessa noite fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração e que as pessoas que estão agora ouvindo ou aquelas que ainda ouvirão essa mensagem, seja aqui nessa página, seja no YouTube, no blog, aonde quer que ela ouça, Senhor, que Tu possas abençoar, Pai, que Tu possas falar ao coração dessa pessoa no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E eu volto e eu leio mais uma vez, agora eu leio numa outra tradução, um pouco mais contemporânea, e aí talvez a gente tenha uma compreensão melhor do nosso texto, tá? Diz assim o texto, Filipenses 2, 12 e 13. Amados, quando eu estava aí, vocês eram sempre muito cuidadosos em seguir minhas instruções. E agora que estou longe, vocês devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência e temor, porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Muda um pouco, né, querido? Mas também explica um pouco, né? Mas como a gente está tanto habituado, né? Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Quando você ouve isso aqui, né? O texto diz assim, porque Deus está operando em vocês o desejo, está operando o querer, né? E a realização daquilo que Ele quer, né? O querer e o realizar. Bom, olha só, eu começo essa reflexão, querido, me atendo à expressão pois, ou portanto, tá? Dependendo da tua tradução, né? Pois, no comecinho do versículo 12, assim pois, tá? Isso faz uma conexão, querido, com as palavras que já foram pregadas, que já foram ditas pelo apóstolo, né? Isso conecta esse texto com aquilo que vem antes, tá? Paulo está tratando de um problema de falta de unidade na igreja de Filipos e ele diz para essa igreja que a solução desse problema só acontecerá quando aqueles irmãos ou irmãs, no caso aqui, duas irmãs, Evódia e Sintique, né, tiverem a mesma atitude ou a mesma disposição mental que tinha o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual era essa disposição? Qual era essa atitude? Nós vimos isso na ministração passada, né? Amor sacrificial. Esse amor sacrificial, querido, a gente trabalhou ele em alguns pontos, né? Cristo abriu mão dos seus direitos e privilégios como Deus, e isso significa que Jesus não se agarrou aos seus privilégios de igualdade com Deus, né? Mas ele abriu mão disso por amor aos homens. Também fala de um esvaziamento de si mesmo, né? Ele assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem, ao ser humano. Também fala de um humilhar-se a si mesmo, querido. E aí tem a ver com a obediência
obediência, mas obediência de morte e morte de cruz. Foi assim que o Senhor se esvaziou, foi assim que Ele amou a humanidade de maneira sacrificial. E na sequência vem esse pois. Assim, pois, ele está complementando, ele está concluindo um pensamento que ele desenvolveu nos versículos anteriores, né? Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É como se Paulo estivesse, querido, olhando para o amor sacrificial do Senhor Jesus Cristo e baseado nisso, ele fizesse um apelo para aqueles irmãos, para que eles vivessem a vida cristã em toda a sua plenitude, entendeu? Olhe para Cristo, mire em Cristo e vocês vão viver uma vida cristã na sua plenitude. Bom, uma vez que eu fiz a conexão, querido, eu vou seguir nessa ministração de hoje a interpretação que o Lloyd Jones faz desse texto, tá bom? E isso significa que nós vamos abordar o texto de 3 maneiras. Primeiro, nós vamos abordar o texto de maneira geral. É uma coisa bem rápida, tá? Segundo, nós vamos abordar o texto de maneira teológica. E aí nós vamos gastar um tempo, praticamente será a nossa ministração de hoje, essa abordagem teológica desse texto. E na próxima semana nós vamos fazer uma abordagem prática desse texto, tá? É necessário tudo isso? Bom, você ouve e depois você me diz se é necessário tudo isso, tá bom? Então, de maneira geral, querido, nós podemos dizer que Paulo sabe que há uma relação muito especial entre ele, né, entre Paulo e a igreja de Filipos. Há essa relação. Paulo ama esses irmãos amam a Paulo, e ele sabe, como nós já vimos no capítulo 1, que esses irmãos estão muito abatidos porque Paulo está preso, entendeu? Alguns desses irmãos começaram a pensar, querido, que sem Paulo eles não conseguiriam viver a vida cristã. E particularmente em vista desse fato, em vista disso, dessa realidade, Paulo, sabendo que esses irmãos têm ele como um referencial, né, sempre tiveram ele como um espelho, alguém em quem se espelhar, alguém em quem olhar. Agora eles sabem que Paulo está preso, e isso de certa forma, usando aqui uma expressão muito nossa, né, jogou um balde de água fria na vida desses irmãos. Então, por causa disso é que Paulo faz esse apelo, entendeu? Qual é o apelo? Mais uma vez, querida, né? Portanto, meus amados, olha a maneira carinhosa, né, amorosa com a qual ele trata esses irmãos. Já disse, querido, ao que tudo indica, essa era a igreja que Paulo mais amava, entendeu? Ele tinha um carinho, ele tinha uma relação muito especial que não aparece em nenhuma outra carta de Paulo direcionada a alguma igreja, entendeu? Os termos que ele usa aqui, querido, são muito paternais, eu vou colocar dessa forma, entendeu? Então, olha só, portanto, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, né, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar. A ideia, querido, que nós temos aqui é que Paulo ele está dizendo mais ou menos assim, olha, nem por um momento, né, veja, é um pai que está lidando com seus filhos espirituais, e a mensagem é mais ou menos assim, olha, nem por um momento imagine que a minha presença ou a minha liberdade é essencial para vocês viverem a vida cristã. Ele está fazendo um apelo, querido. É bom e aí eu faço aqui uma aplicação do que eu vou falar, né? Vou completar o que eu estava falando, mas eu faço uma aplicação. É bom, querido, que aqueles irmãos se espelhem em Paulo. Isso é sempre bom. Nós precisamos ter sempre homens de Deus em quem nos espelhar.
O que nós não podemos, e é isso que Paulo está aqui tratando com esses irmãos de maneira muito carinhosa, o que nós não podemos, querido, é permitir que o fato de nós nos espelharmos em alguém, o fato de nós termos alguém para mirar, entendeu? De certa forma, entendeu? Alguém que nos ajudou, alguém que nos instruiu nos primeiros passos da vida cristã, e de repente essa pessoa passa por alguma situação, né? No caso de Paulo, ele está preso, mas digamos que esse irmão que foi muito importante no nosso começo de caminhada, de repente esse irmão tropeça, faz alguma coisa de errado, e aí por causa da referência que nós temos, a gente desanime por causa daquilo que aconteceu com a pessoa que nós admirávamos, entendeu? Paulo está preocupado, querido, ele está dizendo assim, olha, não se preocupe comigo, entendeu? O fato de eu estar preso, isso não pode mudar quem vocês são, nem quem vocês são e aquilo que vocês estão vivendo. Não permita que a tristeza ou mesmo o desânimo tome conta do coração de vocês só pelo fato de eu estar preso. O que vocês realmente precisam e de quem vocês realmente precisam é de Deus, e é certo que Ele está aí no meio de vocês, entendeu? É Ele, Paulo diz, é Ele que opera em vocês. Em outras palavras, querido, Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte, olha, traduzindo tudo, parafraseando tudo aqui, né? É mais ou menos assim, olha, é bom que vocês me tenham como referencial. É bom que vocês olhem para a minha vida e me imitem. Agora, saiba de uma coisa, o que vocês realmente precisam para manter a vida espiritual de vocês é de Deus. Porque é dele que vem o poder para sustentá-lo, é dele que vem o poder para firmá-los na fé, é dele que vem tudo o que vocês necessitam. E Ele está aí, entre vocês. Ele está aí operando em vocês. Então, tudo o que vocês precisam, vocês têm. Né? É bom que tenha o referencial, é bom que haja essa preocupação, mas isso não pode, querido. E aí eu faço uma aplicação disso. Né? A gente precisa, irmãos, nós necessitamos de referenciais. Eu venho dizendo isso à igreja, entendeu? Nós necessitamos demais de ter referenciais na nossa vida. Homens e mulheres, eu disse isso aos irmãos numa ministração há 2 domingos atrás. Precisamos ter homens e mulheres em quem nos espelhar. É importante, irmãos. Eu tenho essas pessoas, entende? Eu tenho, e eu não tenho vergonha de citar. Eu cito aqui o pastor Paulo Sérgio, ainda que a gente esteja distante, né? A vida nos levou para rumos diferentes, né? Mas sempre tive como referencial. O pastor Jair sempre foi um referencial na minha vida. Homens que eu não conheço, que eu nunca tive contato, mas que têm sido inspiração para mim, né? A Spurgeon, a Lloyd Jones e tantos outros, Charles Swindoll. São tantas as pessoas que eu tenho como referencial, querido, que me ajudam na caminhada. Agora, o que nós não podemos, querido, é permitir que o fato dessas pessoas, por termos ela como referenciais na nossa vida, aí de repente acontecer alguma coisa na vida dessas pessoas, aí você diz assim, mas se aconteceu com ele, então, e aí começar a querer a desanimar da vida cristã. Não podemos, entendeu? Não podemos, de maneira alguma. Essa é uma abordagem meio geral, entendeu? É só uma conexão. Agora nós vamos tratar um pouquinho mais, querido, dessa abordagem mais teológica. E nós vamos gastar um tempo maior aqui, tá bom? Olha só. A fim de compreendermos melhor, querido, essa abordagem teológica, eu vou dividir aqui essa sessão em 3 partes, tá bom? Em 3 partes. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui, querido, o que Paulo diz sobre a salvação propriamente dita. Por que eu estou dizendo isso? Olha, eu vou abrir meu texto aqui novamente, eu vou deixar ele aqui na minha Bíblia eletrônica. Vou colocar aqui para eu manter o texto sempre que eu precisar dele, né, eu ter ele aqui na minha frente. Versículo 12 e 13. Vou dar um zoom aqui para eu ver de pertinho. Olha só, querido. Assim, meus amados, como sempre obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha em ação. Não gosto dessa expressão. Eu vou pegar a versão tradicional. Desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei. Então, nós vamos tratar aqui nessa primeira abordagem teológica, nós vamos tratar aqui da salvação propriamente dita, tá?
A primeira questão a destacar é que o apóstolo não estava exortando os membros da igreja de Filipos a produzirem sua própria salvação, ou a procurarem chegar a ela, mas antes a pôr em ação a salvação que eles já possuíam. Então, olha só, querido, isso é importante a gente frisar, eu vou já falar sobre isso aqui, mas olha só, Paulo não está dizendo para aqueles irmãos produzir a sua própria salvação. Não é essa a ideia, entendeu? A ideia é que eles deveriam pôr em ação a salvação que eles já tinham. Agora, veja, a gente frisa isso, querido, porque há quem entenda que desenvolver a salvação significa, irmãos, assim, que a gente deve fazer o melhor que está ao nosso alcance para operar a nossa salvação e fazer tudo aquilo que puder para quem sabe daí alcançar o dom da salvação. Então, há uma ideia, e quem me ouve, principalmente estudando no estudo de Romanos, sabe disso, né? Há uma ideia, queridos, que nós podemos fazer alguma coisa pela nossa salvação. A pergunta que a gente faz é isso que Paulo está ensinando aqui? Entendeu? Quando Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação, ele está ensinando a nós que nós devemos fazer alguma coisa pela nossa salvação, produzir a nossa salvação, produzir bons atos, boas atitudes, para quem sabe merecer salvação. É isso que ele está dizendo? Não, querido, não é este o ensino de Paulo, de maneira alguma, tá? Nem aqui ou em qualquer outra parte do Novo Testamento, esse é um ensino bíblico, tá? Em parte alguma, querido, a vida cristã, né, a salvação, ela é algo que nós adquirimos como fruto dos nossos esforços e das nossas lutas, entendeu? Do nosso empenho pessoal. Isso não é dito de maneira alguma. Quer ver um exemplo? Olha o capítulo 1 de Filipenses, o versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a obra em nós, ela não teve início por uma atitude nossa. A obra em nós, ela tem a sua origem em Deus. Foi Ele que começou essa obra em nós, entende? É importante que isso fique claro, querido, porque esse é um texto difícil de ser entendido, onde há controvérsias em torno dele, discussões. Você vai perceber, até a ministração hoje não é uma ministração assim, muito fácil até de ser entendida, a não ser que você esteja habituado com esse tipo de argumentação. De repente você não está habituado com isso, você pode estranhar um pouquinho, tá? Então eu vou trabalhar um pouco mais devagar aqui para ver se você pega direitinho tudo que está sendo dito aqui. O ensino geral do Novo Testamento é que eu e você, tá? Por natureza, nós não podemos fazer nada que nos dê o direito à salvação ou que nos capacite, irmãos, a merecer essa salvação. Porque a salvação, de acordo com o ensino bíblico, ela é um dom de Deus, ela é um presente, ela é uma dádiva, entendeu? É algo que nos é dado de maneira gratuita. Não tem a ver conosco, não tem a ver com o que nós fazemos, entendeu? Nós não podemos fazer nada para merecer, nada para alcançar. Olha outro exemplo aqui rapidinho. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto aqui não é fé, isto aqui é a salvação pela graça e a fé. Esse processo todo não vem de vós, é dom de Deus. Todo o processo de salvação é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É muito claro isso, irmãos. É muito explícito essa ideia na Bíblia, entendeu? Salvação não é obra humana, salvação não é algo que nós produzimos, que nós merecemos, não tem a ver com méritos pessoais. Salvação é uma obra exclusiva de Deus, tá? Exclusiva. Talvez nos ajude a compreender melhor, querido, observar as palavras, e isso é bem importante, irmãos, as palavras que o Novo Testamento utiliza para se referir à salvação. Quais são essas palavras, tá bom? O Novo Testamento usa 3 palavras para descrever a salvação: justificação,
santificação e glorificação. Essas palavras são divisões da expressão do termo aqui, salvação. Ela traz um sentido completo, entendeu? Porque quando eu penso em justificação, eu penso apenas em um aspecto da salvação. Eu não penso no aspecto completo, entendeu? Para pensar no aspecto completo, eu preciso compreender justificação, santificação e glorificação. Muito rapidamente, querido, eu estou falando sobre justificação em Romanos. Se você quiser saber mais, você pode ir lá, tá bom? Dá uma olhada lá nas ministrações de Romanos. Justificação significa que Deus nos considera como isentos de pecado, uma vez e para sempre, entendeu? Justificação é Deus nos revestindo da justiça de Cristo, e graças a esse revestimento da justiça de Cristo, Ele nos considera livres de culpa. É uma abordagem que diz respeito ao passado, é algo que Deus fez por nós, está feito, está no passado, acabou, entendeu? É o aspecto passado da salvação. Ele chama-se justificação. Aí nós temos um texto, irmãos, que é bem interessante. Eu amo demais esse texto. Quem me acompanha por aqui sabe que eu cito demais, principalmente lá em Romanos, né? 2 Coríntios 5, 21, querido. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que em Jesus Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a nossa salvação, ela é mérito absoluto de Jesus Cristo, e é um evento passado, querido, já aconteceu, entendeu? Ela se dá pela morte de Cristo lá na cruz do Calvário. Então, a salvação tem esse aspecto passado, chamado de justificação. Agora, nós temos também um aspecto presente, que é o que nós chamamos de santificação, que é o processo que se dá dentro de nós e que vai nos aperfeiçoando ao longo da nossa caminhada a Cristo. É Jesus Cristo que está sendo formado em nós. É a nossa natureza, irmãos, que está sendo expurgada, limpada, lavada, aperfeiçoada. Esse é um aspecto presente, entendeu? Que se dá todos os dias da nossa vida, irmãos. Cada dia que nós vivemos é uma oportunidade para sermos santificados, é uma oportunidade para nós desenvolvermos a nossa salvação. Estou adiantando aqui a minha pregação, né? A cada dia vivido, e é esse o sentido que Paulo está usando aqui, o termo salvação, tá? A ideia de santificação. Mas vamos lá. Há um texto que fala sobre isso. Romanos 12, Romanos 6, no versículo 12, e eu leio aqui uma versão mais contemporânea, ainda que ela omita alguns termos importantes, mas talvez te dê uma ideia melhor desse processo, querido, contínuo, que começa desde quando nós aceitamos a Cristo e que só termina quando nós chegarmos no próximo aspecto da salvação, que é a glorificação, tá bom? Então, olha só, Romanos 6, 12 diz assim: não deixem que o pecado controle esse corpo mortal de vocês. Veja, é uma luta diária. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, não deixe que o pecado assuma o controle do teu corpo. E essa é uma guerra que é travada diariamente, querido. Todos os dias. Ele continua: e não deixe ele assumir o controle, e não cedam aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento de injustiça. Antes, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça nas mãos do Senhor. O que esse texto está falando aqui de maneira bem clara, querido, sem entrar nos detalhes, é que a luta pela santidade, pela santificação, é uma luta contínua contra o pecado. Todos os dias da nossa vida nós lutamos. Portanto, a santificação, ela é um aspecto presente da salvação. Diz respeito a essa luta diária, a oração, a leitura da Bíblia, a congregação, ao congregar, um esforço nosso mesmo, um esforço mental, um esforço que
parte da nossa vontade para não fazer aquilo que nós sabemos que é errado. E essa luta, ela não termina e ela não diminui, querido. A intensidade, nós vamos viver isso até chegarmos na glorificação, que é o terceiro aspecto da salvação. Veja, a salvação, e eu estou falando tudo isso aqui para você entender o que Paulo está dizendo, tá bom, gente? A intenção é que você compreenda. Por quê? Porque algumas pessoas, quando leem lá que nós devemos desenvolver a nossa salvação, eles entendem que nós devemos produzir a nossa salvação ou fazer alguma coisa para merecer essa salvação. Não é isso que Paulo está dizendo. Então, para que você entenda o que ele está dizendo, nós estamos olhando aqui o sentido completo dessa palavra salvação. Ela tem 3 etapas, por assim dizer. Ela tem uma etapa pretérita, chamada justificação. Ela tem uma etapa presente, que nós chamamos de santificação. E ela tem uma etapa futura, que nós chamamos de glorificação, que é o estado, querido, no qual eu e vocês, né, todos os cristãos, estaremos na presença do Senhor, além desta vida, além do túmulo, além da morte, né, quando nós estaremos diante do Senhor com um corpo glorificado, totalmente, absolutamente livre do pecado, da corrupção, de tudo mais, tá bom? Esse é um estado de perfeição, querido. Mas esse é um estado futuro. Então, quando Paulo fala de salvação, eu preciso compreender esses 3 aspectos da salvação: justificação, santificação e glorificação. Bom, de acordo com isso aqui que você viu aqui, querido, com essas palavras que o Novo Testamento usa para descrever a salvação, nós podemos concluir que há um sentido em que nós podemos dizer que, como cristãos, olha só, como cristãos, nós já estamos salvos. Há também um sentido em que nós estamos sendo salvos, e há ainda um outro sentido em que nós seremos salvos, né? Então, parece confuso? Não, eu vou gastar mais um tempinho tentando fazer você entender isso. Eu posso dizer que eu já fui salvo, é um fato, não posso mudar, eu fui justificado. Eu posso dizer que estou sendo salvo. Aí eu estou falando de santidade, santificação, esse processo contínuo que começa na justificação e que termina na glorificação. Então, todos os dias eu estou passando por um processo. Deus está trabalhando em mim, Deus está moldando o meu caráter, querido, me santificando. Mas também eu posso dizer que ainda serei salvo, se eu levar em consideração a questão da glorificação, porque eu ainda não cheguei lá, entendeu? Quando eu chegar lá, então eu estarei totalmente livre, querido, de tudo que é sinal, sei lá, alguma coisa, de tudo que é pecado, entendeu? Hoje eu sou livre da culpa, entendeu? Não sou livre do poder, mas ainda não sou livre da corrupção do pecado. Ele ainda, Paulo diz no capítulo 6, nós vamos chegar lá se Deus quiser, o pecado habita o meu corpo, entendeu? Então eu ainda estou sujeito a ele. Olha, qual é a necessidade de tantos detalhes a respeito da salvação? A questão, querido, é que não compreender o uso destas palavras que são usadas para descrever a salvação torna praticamente impossível compreender o ensino neotestamentário a respeito de salvação. Em outras palavras, Paulo não está falando de justificação quando diz aos filipenses: desenvolvei a vossa salvação. E eu vou explicar isso nas palavras de Lloyd Jones. Não é a permanência deles na presença de Deus que ele está considerando aqui. Este processo de limpeza, de purificação, de aperfeiçoamento que por fim vai levar à sua glorificação. Lembra do que nós estamos tratando nesse capítulo? Do problema de falta de unidade, querido, que havia na igreja. É disso que Paulo está falando. Ele está falando a irmãos crentes, entendeu? A irmãos que já foram justificados. E ele está dizendo assim, olha, desenvolva a sua salvação. Eu poderia até fazer uma ligação aqui, querido, dizendo aqui, que nesse sentido aqui, Paulo está falando para ele, ó,
Viver em inimizade é um sinal de que a salvação de vocês está estagnada e não está sendo desenvolvida. Então, desenvolva a salvação. Vença o egoísmo, vença o orgulho, vença as diferenças que existem entre vocês, as barreiras que se levantam entre vocês. Isso é desenvolver a salvação, mas é dito a alguém que já é crente, alguém que já é salvo, alguém que já foi justificado e que está sendo convidado a desenvolver a sua salvação. Entendeu, querido? Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção, querido, para a palavra operar, né? Desenvolver. Ela nos ensina que devemos ser sempre ativos na santificação, o que parece bastante óbvio, né? Entretanto, querido, existem pessoas que acreditam e defendem a ideia que a santificação é uma ação divina independente da ação humana. Olha, eu estou lendo, não é estudando ainda, só lendo, né, fazendo algumas marcações, o capítulo 6 de Romanos, na verdade o comentário de Lloyd Jones do capítulo 6 de Romanos. E uma das coisas que ele trabalha muito lá, querido, é essa ideia. Há um conceito, eu ouvi também o Augusto Nicodemos falando sobre isso. Há um conceito a respeito de santidade, querido, que diz mais ou menos assim: a santidade é algo que Deus faz em nós, não algo que nós devemos fazer. Algumas pessoas dizem: olha, parem de lutar, parem de lutar contra o pecado, se entregue a Deus que Ele vai operar a santificação na sua vida. O que nós temos aqui é diferente, irmãos. Operar, desenvolver, dá a ideia de atividade, irmãos. Nossa, atividade nossa. Nós somos ativos na nossa santificação. É algo que envolve esforço, sacrifício, é algo que envolve tempo gasto na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, orando e clamando a Deus para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos habilite a vencer as tentações. Então, é algo que nós fazemos, é algo que nós realizamos e não necessariamente algo que Deus realiza em nós, entendeu? Eu disse a vocês o seguinte, né? A nossa abordagem teológica, ela vai ser dividida em 3 partes. Primeiro, nós falamos sobre o que Paulo diz a respeito da salvação propriamente dito. Ou seja, eu preciso compreender aquilo que Paulo realmente ensina sobre, o Novo Testamento ensina sobre salvação. E aí eu te levei para os 3 aspectos da salvação. Há o pretérito, que é o aspecto da justificação, o presente, que é o aspecto da santificação, e o futuro, que é o aspecto da glorificação. Então eu posso dizer que eu já fui salvo, que eu estou sendo salvo e que eu ainda serei salvo. Agora, a segunda questão, querido, tá? A segunda questão importante nessa abordagem teológica é a que trata da parte de Deus e da nossa parte em todo esse processo, em tudo isso, tá bom? Olha o texto: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como realizar. Irmãos, esse texto dá um nó na nossa cabeça. Eu não sei como é que eu vou tentar, que eu vou passar isso aqui para ti sem que você se confunda. Preste atenção, irmãos, mais uma vez, preste atenção no que Paulo está dizendo aqui, olha. Operai a vossa salvação. Primeiro, um mandamento. Está aqui, ó. Operai. É um mandamento. Você tem que desenvolver a sua salvação. É algo que você faz, tá? Operai a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus quem opera em vós. Bom, como é que funciona isso? É eu que devo operar ou é Deus que opera em nós, em mim? Tá? É aí que dá a confusão, aí vem as discussões teológicas, os debates, mas eu não vou me ater a debates, querido, tá bom? Antes de qualquer abordagem, nós precisamos compreender, querido, que esta é uma questão polêmica, fruto de muita discussão teológica, e nós precisamos estar conscientes, querido, de que existe aqui alguns perigos que envolvem a interpretação desse texto. É importante que você saiba isso, irmãos. Como é um texto problemático, entendeu? Que pode levar a interpretações diferentes e contrastantes, então é um termo complicado. Olha só, eu quero que você entenda uma coisa, nós precisamos evitar aqui algumas coisas, tá bom?
O primeiro perigo que nós encontramos ao abordar esse texto, querido, é abordar ele com um espírito partidarista, né? Por exemplo, é um calvinista e um arminiano que vão debater o assunto. O problema de uma abordagem assim, querido, é que cada um quer provar que o seu ponto de vista é o que está certo. Então não há espaço para consenso. Eu já disse, eu não gosto... aliás, vou fazer isso aqui. Eu amo um debate, mas tenho fugido disso de uma forma assim... Eu conversei com alguém esses dias... E a pessoa é uma pessoa da igreja, ela vai entender quando eu falar isso. É uma pessoa da igreja que tem um familiar dela, um parente dela, que fez algumas perguntas, e aí, como ela não soube, ela veio me pedir ajuda, né? E eu disse, deixa eu falar com essa pessoa. Só que eu falei para ela, olha, se eu perceber que o que a pessoa quer é discutir, é debater, eu encerro a conversa instantaneamente, eu não vou adiante. Se eu perceber que ela quer realmente aprender alguma coisa, então eu vou tentar ensinar aquilo que eu sei. Porque eu fujo de debate, irmãos. Eu gosto, mas eu sei que debate não propicia, não leva a lugar nenhum, entendeu? Quem vai debater, ele só tem um desejo, é provar que ele está certo. Então, ele vai meio que bitolado, entendeu? Ele não olha mais o que o outro tem a dizer, ele está ali com as respostas preparadas e tudo. Eu não me permito mais isso, irmãos, não me permito de maneira alguma. Na igreja eu não tenho mais, eu não gosto da ideia. Se alguém tiver dúvida, se alguém tiver uma dúvida sincera e quiser realmente esclarecer alguma coisa, ela pode me chamar no particular, que eu vou conversar e tudo. Mas, entrar no debate, não concordo porque isso... Aí, irmãos, aí a gente já... tá? Então, toda vez que nós entramos numa discussão, querido, num tema como esse, com um espírito partidarista, você pode ter certeza, coisa boa não vai sair, entendeu? Às vezes há ofensas, há brigas, gente que até é amiga acaba se distanciando, e eu não sou muito favorável a isso, tá? O segundo perigo, irmãos, e aqui esse é mais sério, tá? Esse é mais sério, é o perigo de forçar a nossa lógica indo além daquilo que as Escrituras diz. Eu disse isso recentemente para alguém. Querida, não dá para a gente discutir Bíblia sem que ela seja a base da nossa discussão. Eu não posso discutir com você me dizendo, eu acho. Porque se é o que você acha... Bom, fique com que... Irmãos, não tem como eu discutir algo com alguém se ela vai basear aquilo que ela está discutindo no que ela acha. Eu posso achar o que eu quiser, irmão, é a minha opinião, isso não se discute, entendeu? Agora, é teologia? Então a base da nossa discussão tem que ser a Bíblia, tá? O problema, irmãos, e aqui é onde mora o perigo, é forçar a nossa lógica indo além daquilo que diz as Escrituras. O problema aqui é que muitas vezes nós nos deparamos com textos bíblicos que não conseguimos compreender, porém não queremos admitir a nossa incapacidade. E aí a gente começa a querer forçar a coisa, entendeu? O que há, olha que interessante, olha, o que há no Novo Testamento, o fato é que há no Novo Testamento algumas declarações que parecem contraditórias e contudo não são. É que as nossas mentes, por serem infinitas, elas são incapazes de conciliar essas contradições de maneira lógica, entendeu? Por exemplo, operai a vossa salvação. Deus está mandando, há uma ordem. Edilson, opere a tua salvação. Por quê, Senhor? Porque eu opero isso em ti. Bom, é o Senhor que opera ou sou eu que opero? Como é que se explica isso? É contraditório? Vocês vão perceber, querido, que nem é, tá bom? Olha, vamos lá. Sabe uma discussão muito ferrenha nos círculos evangélicos? O famoso debate, né? É calvinista e arminiano, mas é entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Irmãos, isso é fruto de discussão, séculos e séculos de discussão, e não há um consenso a respeito disso, tá bom? Olha só, eu pergunto para você,
Alguém com o mínimo de conhecimento bíblico poderia negar, por exemplo, que Deus é soberano? Aí deixa eu te dar um texto de soberania de Deus, tá? Isaías 46, 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Agora observe, desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Está aqui um texto, querido, onde a soberania de Deus é estabelecida e você não pode negar. Se isso não é suficiente, vai para qualquer livro da Bíblia, irmãos. Principalmente os profetas. Eu estou lendo agora, li Isaías, estou terminando agora Jeremias. O que você vai ver, irmãos, é Deus soberano, anunciando. Deus, o povo ainda está na sua terra, em Jerusalém, ainda está em pecado. Deus levanta Isaías, levanta Jeremias, levanta Ezequiel, e eles começam a profetizar. Olha, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, eu vou trazer o meu servo Nabucodonosor, vou trazer ele lá das terras do norte, ele vai vir, vai derrubar as muralhas de Jerusalém, vai pôr o templo abaixo, então ele está anunciando o que vai fazer, querido. Isso 70 anos ainda. Se você pegar alguns textos de Deuteronômio, quase 500 anos ele já está anunciando o que vai fazer, entendeu? Ele é soberano, irmãos. O poder pertence a ele. Bom, você não pode negar isso. Agora também, querido, de igual modo, alguém com um mínimo de conhecimento bíblico poderia negar a responsabilidade humana? Olha Lucas 3,13, irmãos. Eu lhes digo, isso é Jesus falando, eu lhes digo que não, vocês também perecerão se não deixarem seus maus caminhos e se voltarem para Deus. Vocês são responsáveis por largar a mão dos caminhos tortuosos que estão vivendo. Vocês são responsáveis por se voltar para Deus. Se vocês não fizerem isso, as consequências virão. Acredito que um dos maiores e mais graves erros que nós, como estudiosos da Bíblia, cometemos, querido, ou podemos cometer, é querer submeter todo o ensino bíblico à nossa lógica limitada, irmão, e imprecisa. Pois se houvesse a possibilidade de um ser humano limitado a compreender totalmente quem é Deus, ele não poderia ser Deus. O que eu estou querendo colocar para você? Vou ser bem franco com você. Deus é soberano? É. Indiscutivelmente soberano. O homem é responsável? Absolutamente responsável diante de Deus, irmão. Como é que se concilia isso? Eu tenho uma metáfora que eu gosto, querido. Pense nos trilhos, naquelas duas barras dos trilhos de um trem. De um lado, soberania de Deus, do outro lado, responsabilidade humana. Elas caminham junto, elas andam junto. Não me peça para explicar como é que funciona isso, eu não sei, querido. Eu só sei que a Bíblia traz isso de maneira muito clara, entendeu? Por isso a discussão. Qual é o problema da discussão? É que o cara que é arminiano, ele quer provar que Deus é soberano e muitas vezes ele faz isso em detrimento da responsabilidade humana. O cara que é o calvinista, aliás, o calvinista faz isso. O arminiano quer provar que o homem é responsável e às vezes ele leva isso às vias de regra, praticamente negando a soberania de Deus. Quando na verdade, querido, a ideia mais básica que eu vejo na Bíblia é porque os dois conceitos estão lá o tempo todo. Lembra dos trilhos do trem? Estão lá. Nós não podemos negar isso. Eu só não sei como conciliar, irmãos. Eu acho que isso Deus não nos permitiu compreender. Porque eu não sei, porque eu não consigo compreender, porque eu não consigo entender, porque isso foge ao meu alcance, eu não posso escolher um lado, irmãos, em detrimento do outro. Entende? Irmãos, ninguém pode negar a soberania de Deus. Ninguém pode negar a presciência de Deus, que não é um pré-conhecimento. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então, olha só. Eu vou te dar um texto que eu gosto dele. Olha, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao Senhor nosso Deus.
porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho consciência que as coisas encobertas aqui são as coisas não reveladas na lei. E as coisas reveladas é aquilo que está na lei, tá? Não pense que eu estou fugindo da interpretação do texto, não estou, tá? As coisas encobertas é aquilo que não está escrito, tá? Você vai encontrar, irmãos, por exemplo, um homem foi apanhado fazendo alguma coisa e não tinha uma base escriturística para aquilo na lei. Então prende o homem, vão consultar Deus o que tem que ser feito, até Deus revelar, entendeu? Aquilo é encoberto. Então, como eles não sabem, eles têm que procurar o Senhor para descobrir. É mais ou menos por aí que caminha essa interpretação aqui. As coisas encobertas é aquilo que Deus não revelou através da lei. As coisas reveladas é aquilo que está na lei, tá bom? Tendo consciência disso, né? Eu entendo o que Moisés está dizendo aqui. Vocês não são responsáveis por obedecer aquilo que não conhecem. E sei que o seu propósito com isso aqui é chamar o povo à obediência à lei. Mas penso, querido, que as coisas encobertas aqui também podem ser usadas para descrever coisas reveladas, porém, cujo entendimento pode estar fora do nosso alcance. Como é o caso do texto que nós estamos estudando, entendeu? E de outros textos semelhantes. Vou te dar aqui alguns textos semelhantes, tá bom? Parecem contraditórios. Pelo menos 2 textos eu vou te dar aqui para você ter noção. O que nós estamos estudando aqui é o seguinte. Paulo diz, opere a sua salvação. E depois ele diz, Deus opera essa salvação em você. Há contradição? Tá? Olha um outro texto. Atos 2, a partir do versículo 22. Está escrito assim, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo, e aqui preste atenção no detalhe, sendo este, no caso de Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. O texto segue, lá no final está escrito assim, olha, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A questão é, irmãos, se o plano de Deus era matar Jesus, se é o que o texto diz, era o desígnio de Deus, era o pleno desígnio de Deus, né? Estava nos planos de Deus. Isaías fala isso, agradou a Deus moê-lo, agradou a Deus levá-lo à cruz. Então, se o plano de Deus, querido, era matar Jesus, por que os judeus são culpados? Eles não fizeram apenas a vontade de Deus? Quem matou exatamente? Foi os judeus ou foi Deus? Se você vai para Isaías, a ideia que nós temos é que Deus matou, entendeu? Agradou a Deus moê-lo, querido. Trucidá-lo na cruz, entendeu? Deus fez isso. Mas o texto diz, vocês mataram a Cristo. Vocês crucificaram. Parece uma contradição, tá? Olha um outro texto, irmãos. 2 Tessalonicenses 2, do versículo 9 em diante, diz assim, esse aqui também é bem curioso, olha, esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e maravilhas, e falsas maravilhas, aliás, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Olha só, eles se recusam. Por que eles vão ser enganados aqui pelo anticristo? Porque eles se recusam a aceitar a verdade, né, a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados. Vejam, olha a coisa interessante, né? Olha, esse homem virá, o anticristo virá, da parte de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição. O anticristo vai enganar essas pessoas, entendeu? Agora o texto
Diz aqui, versículo 11, portanto Deus fará que sejam enganados. Então o texto está dizendo que Deus vai enganar, tá? E eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Eles tinham prazer, mas o texto diz que foi Deus que fez isso, irmãos. Além de não livrar do engano, o próprio Deus faz com que eles creiam na mentira e por causa disso eles são condenados. Há esses textos, irmãos, que parecem contraditórios. Há muitos desses textos, né? Depois de tantas considerações, aí eu quero voltar para o nosso texto, tá bom? Eu quero voltar para o nosso texto. Eu vou tratar dessa questão, irmão, já, tá bom? Qual é a parte de Deus e qual é a nossa parte na salvação? Nós podemos sintetizar essa questão, querido, da seguinte maneira. Olha só. De acordo com a Bíblia, o homem... Olha, eu vou trabalhar isso, tá bom? Eu vou explicar em detalhes essa questão. De acordo com a Bíblia, o homem está morto em seus delitos e pecados. A pergunta que nós fizemos lá, e aí eu tratei de uma possível contradição, e tudo isso vai se encaixar mais na frente, tá bom? Mas a pergunta lá é a parte de Deus e a nossa parte. Qual é a parte de Deus, qual é a parte nossa? Para você entender isso, querido, você precisa compreender o que eu vou dizer aqui agora, tá bom? Porque, de acordo com a Bíblia, o homem ele está morto em seus delitos e pecados. Todo ser humano que ainda não teve a experiência do novo nascimento, ele está morto espiritualmente. Isso é fácil de ser mostrado, irmãos. Eu tenho aqui um texto grande, eu vou ler para você muito rapidamente, mas olha só. Efésios 2, a partir do versículo 1, isso é muito claro. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu poderia seguir, vou parar isso aqui. Mas veja, eu estava morto, longe de Deus, sem poder me achegar a Ele, Ele veio e me deu vida. Pronto, tá? É esse o ensino da Bíblia. O homem está morto em seus delitos. Se Deus não fizer alguma coisa por ele está perdido, tá? Eu não vou nem ler tudo, tá bom? Para não tomar muito tempo. Romanos 8:7. Olha só. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O homem que está morto nos seus delitos e pecados, ele se inclina, querido, para as coisas da carne e ele não se sujeita, ele não pode, ele não consegue, ele não tem como fazer isso e nem quer se sujeitar à lei de Deus, tá bom? Aí, olha só, Lloyd Jones diz que o problema do homem sem Deus não é só que o homem não pode fazer nada, mas também não quer fazer coisa alguma. Ele, em sua mente, ele está alienado de Deus e é contra Deus. Não pode nem quer agradar a Deus. Sendo assim, porque todos nós estamos agora interessados nessas coisas? Porque não passamos o nosso tempo e não vivemos toda a nossa vida completamente desinteressados de Deus? O que aconteceu conosco? O que é que fez a diferença? Eis a resposta bíblica, né? Aí ele cita aqui Efésios 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. O que eu quero que vocês entendam, querido, é que o ser humano, ele não pode se achegar a Deus. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Se Deus não der vida a ele, ele nunca vai sair dessa condição. Se Deus não der vida a ele, toda a inclinação da vida de uma pessoa assim é para o pecado, irmãos. É para a carne, é para os prazeres da carne, entendeu? Ele vai se rebelar contra a Bíblia. Ele não quer saber de Bíblia, né? Ele não quer saber de santidade, ele não quer saber de nada disso. O que ele quer é satisfazer os desejos da sua carne, entendeu? As concupiscências do seu coração, é isso que ele almeja fazer. Irmãos, é muito fácil saber se uma pessoa é cristã ou não. Um cristão, querido, é alguém que mesmo que ele tropece, ele tem no coração o desejo de agradar a Deus. Ele pode não conseguir fazer isso da forma como ele queria, entendeu? Mas ele vai se esforçar. Há no coração desse homem e dessa mulher o desejo. Agora, aquele que ainda não nasceu de novo, aquele que não é uma nova criatura, irmãos, ele não quer saber de Deus, ele não quer saber das coisas de Deus. Eu não estou dizendo, querido, eu abri uma aspa aqui para te dizer o seguinte.
Não é que essa pessoa nunca vai buscar Deus. Ela vai. Não pensa que não. Vai, irmãos. Na hora que a doença chega, na hora que a crise bate a porta, entendeu? Essas pessoas correm para Deus, mas é só para resolver o problema. Resolvido o problema, Deus não interessa mais, entendeu? Não há no coração dela esse desejo, essa busca, não há amor por Deus, entendeu? De maneira alguma. Bom, mais um texto ainda, irmãos, mais forte ainda do que eu já li aqui agora, né? Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Pronto, Davi vem e joga uma pedra sobre esse assunto, entendeu? Acabou, irmãos. Eu já nasci morto, já nasci em pecado, entendeu? Toda a tendência do meu ser é para o pecado, tá? Agora veja, irmãos, a questão aqui é simples de ser entendida, mas nem sempre estamos dispostos a concordar com esta verdade. Se todo homem sem Cristo está morto espiritualmente, como ele pode ser salvo? Novamente, a mesma resposta, querido. É Deus quem nos vivifica. De outra maneira, querido, eu estou dizendo aqui que a iniciativa na salvação, ela é de Deus e não do homem. A segunda questão para ser tratada, para compreender essas coisas que estamos colocando aqui, essas contradições e tudo mais, é que Deus não se limita apenas a iniciar esta obra de salvação em nós, irmãos. Ele continua trabalhando em nós. Filipenses 2:13 diz assim, olha, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei, são poucos os ensinos bíblicos que são tão extraordinariamente reconfortantes como esse. Aqui há uma coisa, irmãos, há algo nesse texto que eu queria chamar a sua atenção. Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Qual é o ensino aqui, irmãos? Paulo está dizendo, querido, que todo bom desejo, que toda ideia e aspiração cristã que eu tenha é algo produzido em mim por Deus. Sentiu vontade de orar, irmãos? Saiba que é o Espírito de Deus que está operando na sua vida, te estimulando para a oração. Deu vontade de ler a Bíblia? É o Espírito de Deus operando na tua vida, te convidando para conhecer a palavra de Deus, entendeu? Se sentiu incomodado com o pecado na tua vida, com alguma coisa errada na tua vida? Irmãos, é o Espírito Santo chamando você para a santidade. Eu poderia continuar, querido, porque isso aqui vai quase que ao infinito, entendeu? Agora veja, eu fico pensando, querido, e eu vou encerrar com isso aqui por causa do nosso horário. Eu fico pensando numa coisa interessante. Voltando de novo para a aparente contradição. Por que, irmãos, que Paulo disse operai a vossa salvação? Por que não dizer a mesma coisa com outras palavras? Por que ele, sabe, por que não dizer algo que pareça ser assim tão contraditório? Por que colocar isso assim dessa forma, entendeu? De maneira assim que aparentemente é tão contraditório, né? Eu volto para a contradição. Sou eu que opero ou é Deus que opera? Pelo que eu tratei aqui, você já percebeu que nós não podemos operar isso, irmãos. Se é santidade, santificação, amém, tranquilo. Eu fui aceito por Cristo, fui salvo, agora eu preciso desenvolver essa salvação. Beleza, entendeu? Mas olha só, querido, operai a vossa salvação. Por que ele disse isso, né? Por que dizer algo que parece tão contraditório, né? Operai a vossa salvação com tremor, porque é Deus que opera em vós tanto querer. Veja, querido, a grande questão aqui a ser tratada é: existe realmente alguma contradição nessas palavras? E se existe, irmão, como posso conciliar essas duas afirmações? A primeira resposta, querido, é que não existe contradição aqui, tá? Não existe nenhuma contradição, querido. E a segunda, né, e aí eu gosto da ideia de que é possível simplificar essa questão toda da seguinte forma. Como é que eu explico, irmãos? Sou eu que opero a minha santificação? Ou é Deus que opera isso em mim? Sou eu que opero a minha salvação? É simples, irmãos. O processo é assim: Deus age em mim e Ele agindo em mim me leva a agir.
Eu acho que é a maneira mais fácil de explicar isso. É lógico, isso é muito simplista. Então eu vou trazer Lloyd Jones para explicar para você isso de maneira mais detalhada, né? Mais rebuscada. Olha só o que ele diz. Olha o que ele diz. É Deus que inicia o processo, e nos faz executá-lo. Não digo que Deus force a nossa vontade a fazer alguma coisa, né? Antes, que Deus faz algo mais bondoso. Ele persuade a nossa vontade e nos dá desejos santos, de modo que ficamos querendo essas coisas, e o nosso desejo e ambição é efetuá-las. O que ele está dizendo aqui? É que Deus começa isso em nós, querido, gerando, movendo a nossa vontade, gerando desejos santos, como diz aqui. E Ele faz isso de tal maneira, querido, que nós ambicionamos realizar isso, que nós desejamos fazer isso, entendeu? Se eu não sei que Deus está agindo, eu penso que esse desejo é porque eu sou uma boa pessoa, porque eu sou um bom cristão. Na verdade, é assim que Deus opera em nós a nossa salvação, irmãos. Ele gera em nós o desejo. Voltando lá para essa questão. Deixa eu ver aqui. Vou parar aqui, tá bom? Por causa do tempo. Voltando para o exemplo que eu dei aqui. De repente você está em casa, querido, e aí começa, do nada, você não está pensando naquilo, mas de repente começa um desejo para orar. Vem no teu coração um desejo para você orar por alguma coisa específica. Você sabe que não foi você que desejou aquilo, que iniciou aquilo. Você está com a mente em outro lugar, às vezes você está assistindo televisão e vem aquele desejo. É Deus operando em ti, entendeu? Irmãos, isso é tão lindo, tão tremendo. Você está fazendo alguma coisa e de repente vem uma vontade de ler a Bíblia. Olha, sinceramente, irmãos, é lindo, é excepcional. Pena que a gente não ouça tantos testemunhos assim, entendeu? Pastor, eu estava em casa esses dias, pastor, assistindo lá um negócio lá na televisão e de repente veio assim como uma flecha no meu coração, pastor, um desejo para orar por fulano, e que eu não consegui ficar diante da televisão, eu fui lá, desliguei, fui para o quarto e fui orar. Irmãos, isso é tão raro. Eu acho que eu nunca ouvi isso de uma ovelha minha. Tão raro, querido. Mas é assim que Deus opera em nós, irmãos. Ele persuade a nossa vontade muito gentilmente. Às vezes, querido, você está dormindo e acorda, está sonhando com alguma coisa, acorda e vem aquele negócio na tua mente e você sabe que é Deus que está falando contigo, te chamando para orar. Desenvolva a sua salvação. Na verdade, querido, olha, um conselho para encerrar isso aqui. Irmãos, fique atento ao querer de Deus. Preste mais atenção aos desejos santos que você concebe ou que são concebidos em ti. Na maioria das vezes, para não dizer na totalidade das vezes, é Deus operando em nós o querer. Entende? Que Ele possa gerar em nós cada vez mais esse desejo, irmãos. Que Ele possa operar em nós cada vez mais esse desejo no nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria orar contigo. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te damos graça pelo teu Espírito que habita em nós. E se alguém que está agora nos acompanhando ainda não conhece Cristo, eu oro a ti, Senhor, alcance essa pessoa com o teu Espírito, que o Espírito passe a habitar o coração de tal pessoa no nome de Jesus, Pai, e que ela possa desejar te conhecer e viver na tua presença no nome de Jesus, Pai. A nós, teu povo, Senhor, nos ajude cada vez mais, dando-nos sensibilidade ao teu Espírito, Senhor. Um coração sensível à voz do teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém e amém.